querido irmão, querida irmã. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, neste nosso programa Despertar Cristão, para ler e meditar o Evangelho deste dia. Hoje a igreja celebra a memória de São Timóteo e São Tito, bispos, e nós temos como Evangelho Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 9. Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 9. Leiamos. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade pordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, então, inspirados nesse texto, nesta memória de São Timóteo e São Tito, nós queremos refletir sobre esse grande tema, o tema da missão. Esta cena do envio missionário dos discípulos de Jesus aparece nos 3 relatos evangélicos, Marcos, Mateus e Lucas, com uma diferença. Em Marcos e Mateus, se escolhe os 12 apóstolos que são enviados à frente de Jesus para fazer a missão. Aqui em Lucas se envia 72 discípulos. Por quê? Porque tanto em Marcos quanto em Mateus se tem a noção que a missão de evangelizar é em primeiro lugar para o povo de Israel. O evangelho é destinado ao povo de Israel. Então por isso escolhe-se 12 que relembram as 12 tribos de Israel. Ao passo que no evangelho de Lucas, que já tem uma outra concepção, o Evangelho de Lucas pensa que Jesus veio salvar não só o povo de Israel, mas veio para salvar toda a humanidade. E como se considerava que havia na época 72 nações, então se escolhe 72 discípulos para enviá-los pelo mundo afora, preparando a chegada do reino. Então o anúncio é universal, e não somente para Israel, mas para todas as nações. Depois, em dado momento, se fala se pede que se reze para que Deus possa enviar operários para a messe, então que nos inspira a rezar pelas vocações, as vocações laicais, as vocações matrimoniais, as vocações ao ministério da catequese, as vocações ao clero, que Deus possa enviar pessoas com o coração de Jesus para cuidar do povo de Deus. Depois, não é para se levar absolutamente nada, né? Por quê? Quanto mais simples for o missionário, mais credibilidade terá a sua palavra. É essa a questão. Se um missionário chega ostentando riqueza, ostentando poder, corre-se o risco das pessoas acreditarem na palavra do missionário por causa da riqueza. Não. A única coisa que deve dar crédito à missão do missionário é justamente a palavra, a coerência de vida que ele prega, né? E além disso, o não levar absolutamente nada vai forçar o quê? Vai forçar a solidariedade da comunidade que está recebendo a missão. Por quê? Porque aquela comunidade que está sendo missionada deverá sustentar o missionário que recebeu. Então, partilhar os bens, partilhar a comida. Então, desta forma, se cria uma rede de solidariedade em torno da comunidade que recebe a missão evangélica. Então, se pede para se desejar a paz. E aqui está um detalhezinho muito interessante. Em Lucas se diz que é para eles comerem e beberem do que tiverem e do que lhes for servido. Isso aqui é um detalhe impressionante. Por quê? Que, salvo engano, não aparece nos outros evangelhos. Por quê? Porque os judeus, vale ressaltar que os primeiros cristãos eram todos judeus, eles tinham uma dieta religiosa. Era chamada dieta kosher. Então eles não comiam determinadas misturas ou determinado tipo de comida, por exemplo, a carne de porco, né? Pois aqui em Lucas se diz expressamente que é para eles comerem e beberem do que tiver.
do que for servido, seja considerado puro ou impuro pela religião judaica. Né? Então, a comensalidade universal. E outra coisa também. Os judeus não comiam com os pagãos, não sentavam à mesa com os pagãos e com os pecadores, justamente por quê? Porque comiam uma comida diversa que era proibida pela sua religião. Então isso criava o quê? Criava uma separação entre judeus e pagãos. Pois aqui em Lucas essa divisão é superada, porque judeus e pagãos vão comer da mesma comida, vão comer do mesmo alimento. Né? A comensalidade vai favorecer justamente o rompimento das divisões sociais, culturais, religiosas que podiam existir. Né? Então isso é muito interessante, esse detalhezinho no Evangelho de hoje, comer e beber do que vos servirem. Né? E, por fim, quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houverem, dizei o povo, o reino de Deus está próximo de vós. Então, é para eles exercerem a mesma missão que foi de Jesus. Jesus curava os doentes e anunciava que o reino de Deus estava próximo, que o reino de Deus estava perto. Então, dito isso, querido irmão, querida irmã, a missão que os discípulos recebem é a mesma missão que era a missão de Jesus. A mesma missão que era de Jesus. Então é muito bonito isso, muito pertinente isso daí. Isso nos ensina hoje, querido irmão, querida irmã, que a missão que era de Jesus agora é nossa missão. Nós nos dissemos discípulos e missionários de Cristo. Nós nos dissemos cristãos. Então nós temos a obrigação, a missão de fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Então a partilha do pão, cuidado com os que sofrem, cuidado dos pobres, cuidado dos enfermos, como sinal de que o reino de Deus já está presente aqui na história humana. Porque já está. Todos aqueles que tiverem as mesmas atitudes de Jesus estão fazendo com que o reino de Deus aconteça. Sejam eles crentes ou não crentes, sejam religiosos ou não sejam religiosos. Né? Agora, nós que cremos, nós que temos fé, nós que nos dizemos cristãos, é que temos uma obrigação maior por causa do nosso batismo, por causa do nosso discipulado, uma obrigação maior de repetir as mesmas atitudes de Jesus aqui agora. Imitar as atitudes de Jesus aqui agora. Então somos chamados a isso e desta forma estaremos exercendo esta missão que Timóteo e Tito exerceram na sua época, a missão que os 12 exerceram, a missão que os primeiros discípulos exerceram. Então, que esta palavra de Deus possa nos inspirar e nos convidar a assumir de fato a missão de sermos uma igreja em saída. Por isso que o Papa Francisco tanto insiste em sermos uma igreja em saída. Né? Nós queremos que as pessoas venham à igreja, agora a igreja tem que ir ao encontro das pessoas. Nós não vemos as pessoas indo ao encontro de Jesus, nós vemos Jesus indo ao encontro das pessoas. Isso é uma igreja em saída. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos o Espírito Santo sendo enviado sobre a igreja para quê? Para que a igreja possa sair pelo mundo afora pregando o Evangelho. As pessoas não vieram à igreja, a igreja que foi em direção às pessoas. Então essa ideia retomada do Papa Francisco, da igreja em saída, já é uma ideia muito antiga, mas que precisa ter um novo frescor, uma nova percepção e uma nova atualização no nosso contexto atual. Tá certo? Então, que esta leitura, esta palavra de Deus nos inspire, portanto, a assumir esta vocação missionária que todo cristão batizado e crismado é chamado. Ó Deus, que ornastes São Timóteo e São Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos pela intercessão de ambos viver nesse mundo com piedade e justiça, para chegar ao céu, nossa pátria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.